Escalada de confrontos entre China e aliado dos Estados Unidos pode potencializar conflito sino-americano. Netanyahu diz que estão suspensas negociações de reféns até que Hamas suspenda a ideia de acabar com a guerra. Ucrânia ganha apoio do Canadá no programa F-16. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não vão ter pressa em votar o pacote de 95 bilhões que inclui ajuda para a Ucrânia. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas. Bem-vindo, é sempre um prazer maior contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e nesse vídeo a gente vai descorrer essas informações aí envolvendo Estados Unidos, China, Ucrânia e também Netanyahu. E só para lembrar, esse canal vai falar a respeito de conflitos, situações nevrálgicas mundiais que estão acontecendo e também principais eleições presidenciais no mundo. E esse ano a gente tem as americanas ou as estadunidenses, né? E a gente já começou a descorrer informações aqui quase que diariamente. Então, se você já gostou da proposta do canal e das notícias desse vídeo, deixe um like aqui nesse vídeo e também considere se inscrever no Geopolimono. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque essa é uma das propostas aqui do canal também. Porque o que está acontecendo? Quem é esse aliado aí dos Estados Unidos que está entrando em conflito, em embates seguidas vezes na questão naval ali do Mar do Sul, no Mar Meridional, da China Meridional? Esse aliado é as Filipinas, e neste final de semana aconteceu mais uma situação nevrálgica envolvendo a China e as Filipinas. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem da Newsweek. Os confrontos da China com o aliado dos Estados Unidos arriscam uma guerra entre grandes potências. Os confrontos regulares da China com as Filipinas trazem a possibilidade de um passo em falso ou de um erro de cálculo nas áreas do mar da China Meridional reivindicadas por ambos os países. Isso, por sua vez, aumenta o risco de arrastar o aliado do país do Sudeste Asiático, os Estados Unidos, para o conflito com o maior exército do mundo, no que seria a primeira G de tiros entre duas potências nuke. Washington e Manilha partilham um tratado de defesa mútuo de 73 anos que as autoridades americanas, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamaram de couraçado e sublinharam que se estende ao contestado Mar do Sul da China. A China reivindica mais de 90% do mar, incluindo áreas dentro da Zona Econômica Exclusiva internacionalmente reconhecida das Filipinas. No final de semana passado, o navio filipino BRP Teresa Magbanua, um dos maiores cortadores de frota da guarda costeira do país, foi interceptado por navios da guarda costeira chinesa durante uma patrulha de 9 dias. Então, mais aí essa situação nevrálgica envolvendo a China e as Filipinas. Faz tempo que eles estão aí com essa briga em questão do espaço naval ali entre esses dois países. A China que quer dominar ali boa parte daquelas águas marítimas, e ela não leva muito em respeito às outras nações ali da volta. As Filipinas é um grande aliado dos Estados Unidos e é um grande potencial para uma escalada ali na região estar acontecendo esses fatos aí. Porque qualquer coisa que ocorra mais assim, enfaticamente da China em relação às Filipinas, os Estados Unidos vão responder. E aí seria uma escalada que seria muito preocupante para o cenário mundial. Essa estratégia, por exemplo, dos Estados Unidos ter um acordo com as Filipinas ali, não deixa de ser um cercamento da China, porque lembrando, as Filipinas, Taiwan, Japão, Coreia do Sul são aliados dos Estados Unidos, e eles estão bem ali na saída dos navios, né, onde a China costuma passar suas embarcações comerciais. Então é uma forma ali de mais ou menos fazer uma espécie de portões ali
na costa da China. E isso irrita muito os chineses e eles fazem aí muitas manobras na região ali de intimidação, para se considerar ali os dominantes da área, mas não é bem assim, porque a gente sabe que tem muitos aliados dos Estados Unidos ali na região. Vamos ficar de olho aí e vamos ver o que pode acontecer dessa situação aí. O que você acha? Você acha que isso tem um potencial de fato de escalar? Deixa teu comentário aqui neste vídeo. Lembrando que a tua opinião é importante. Vamos agora para Israel, porque o Netanyahu novamente deu declarações dizendo que simplesmente ele parou de falar em questão de negociações de reféns, enquanto o Hamas não também abandonar essas exigências de acabar com o conflito. Só para dar mais uma recapitulada, começou os conflitos lá na faixa de Gaza após os ataques do dia 7 de outubro, orquestrados pelo Hamas. Israel começou a sua ofensiva em relação ao Hamas na faixa de Gaza pelo norte, levando todo um deslocamento do pessoal palestino para o sul da faixa de Gaza, enquanto Israel ia dominando o território ali e eliminando ali o pessoal do Hamas. E o que acontece? Agora, sim, o conflito se centrou no sul ali, principalmente na cidade de Rafah, onde, segundo o pessoal de Israel, né, as forças de defesa de Israel, alegam que tem 4 redutos, os últimos 4 redutos do Hamas naquela cidade. Porém, a grande questão que está acontecendo é que aquela cidade estão todos o pessoal que saiu do norte e migrou ali para o sul da faixa de Gaza. E ali uma cidade que aproximadamente tinha em torno de menos de 500 mil de pessoas, agora tem 1 milhão e tantas pessoas naquela cidade. E Israel aí falou em fazer um corredor para tirar esse pessoal lá da linha de frente, mas até agora parece que não saiu nada ali em relação a isso de Israel, mas porém Netanyahu ainda segue muito firme na sua posição, dizendo que não vai parar a questão ali contra o Hamas, porque só faltam esses 4 redutos, ele quer a eliminação total e menos que isso ele não vai negociar, e ele não está levando em conta essa questão dos reféns lá, das famílias falarem que, enfim, fazerem pressão em cima dele. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é que seja simplesmente eliminado esse problema que se chama Hamas. Vamos ler um pouquinho aqui da reportagem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse na quarta-feira que as negociações sobre reféns não levam a lugar nenhum, apesar da intensa pressão do governo Biden porque o Hamas se recusa a abandonar a exigência de que Israel se retire de Gaza e concorde em acabar com a G. E aqui está a nota oficial. O gabinete do primeiro-ministro emitiu uma declaração traduzida através do gabinete do primeiro-ministro. Israel não recebeu no Cairo nenhuma nova proposta do Hamas sobre libertação dos nossos reféns. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insiste que não cederá às exigências delirantes do Hamas. Uma mudança nas posições do Hamas permitirá o avanço das negociações. O que ele quer? Ele quer que o Hamas mude essa postura de acabar com a guerra, que ele só libera os reféns se Israel se comprometer a acabar com o conflito. E isso Israel não quer e já deixou bem claro que não vai acabar enquanto não tiver eliminação total do problema, se vocês estão me entendendo. Mas aqui nessa reportagem, ele discorre aqui, no final, aqui eles atualizaram essa fala, até aqui a atualização. Netanyahu emitiu mais uma declaração traduzida pela assessoria de imprensa do governo. Esta semana libertamos 2 dos nossos reféns numa brilhante operação militar. Até agora libertamos 112 dos nossos reféns, numa combinação de forte pressão militar e duras negociações. Esta é também a chave para libertar mais reféns, forte pressão militar e negociações muito duras. Na verdade, insisto que o Hamas abandone as suas exigências ilusórias
quanto quando o fizerem, poderemos avançar. Então tá aí essa atualização aí da fala do pronunciamento oficial aí do Benjamin Netanyahu em relação aos reféns lá que estão em poder do Hamas. Vamos agora falar um pouquinho da Ucrânia, porque a Ucrânia ganhou um apoio aí que veio lá do Canadá no seu programa F-16, que estão aguardados, né? Caças F-16. O programa F-16 da Ucrânia recebe um novo impulso do Canadá. O Departamento de Defesa do Canadá anunciou um pacote adicional de 44 milhões para o programa de caças F-16 da Ucrânia na quarta-feira, enquanto os líderes ocidentais continuam a tomar medidas para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia. O Ministério da Defesa o ministro da Defesa do canadense, Bill Blair, anunciou o novo acordo antes de se reunir com o Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia em Bruxelas. O pacote ajudará a Ucrânia a pagar pelo menos suplementos e equipamentos dos F-16, enquanto peças sobressalentes, estações de armas, componentes aviônicos e munições. Então é um respiro aí para a Ucrânia, que está aí apreensiva em relação... Porque o que vai ajudar de fato militarmente a Ucrânia é o pacote dos Estados Unidos, que já foi aprovado lá no Senado, porém o Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, a Câmara, a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, simplesmente não quer se apressar em relação ao assunto, porque isso é uma jogada política. Estamos em anos de eleição lá dos Estados Unidos. O primeiro pacote, que incluía as questões fronteiriças também, no pacote que era de 118 bilhões de dólares, que ia suprir as questões da Ucrânia, de Israel, da região do conflito lá com Taiwan e também a fronteira lá dos Estados Unidos lá, e está acontecendo a entrada de migrantes sem controle, e até está tendo um impasse em relação ao governo Biden e a administração do Texas. Então esse pacote foi rejeitado porque os republicanos também viram com os olhos de que isso não cairia bem no ano de eleição. Biden aprovar um pacote que seria, de certa forma, uma boa visão para ele, né? Então, eles rechaçaram essa questão, eles não concordaram, eles falaram que aquele pacote, na verdade, ia ser algo ruim e que eles não compactuavam com aquilo, e que não ia resolver o problema definitivamente, e sim ia resolver o problema, ia mais empurrar com a barriga. Então eles não aprovaram esse pacote foi rejeitado na Câmara dos Deputados, e agora foi criado um novo pacote de 95 bilhões, que seria somente para ajudar a Ucrânia com 61 bilhões aproximadamente, Israel com 14 bilhões, e o restante seria para a região lá de Taiwan e outros conflitos, né? Só que o presidente da Câmara, né, o Mike Johnson, já disse que não tem essa de pressionar o Congresso e que eles vão votar conforme o tempo deles, as demandas deles, e eles não vão acelerar essa questão aí, tá? Vamos ler um pouquinho aqui da reportagem, né? Só vamos ler o anunciado. O presidente do Partido Republicano, Johnson, diz que a Câmara não será apressada para aprovar a ajuda à Ucrânia, já que o pacote de 95 bilhões está paralisado. O presidente republicano Mike Johnson disse na quarta-feira que a Câmara dos Estados Unidos não se sentirá apressada em aprovar o pacote de ajuda externa de 95,3 bilhões para a Ucrânia, Israel e outros aliados, sinalizando mais um impasse no envio de equipamentos militares e munições que Kiev precisa urgentemente para lutar contra a Rússia. Então tá aí, não vai ter pressa para aprovação aí deste pacote de 95 bilhões para ajudar aí, que boa parte desse valor vai para ajudar a Ucrânia, que está aí realmente em maus lençóis, a situação nevrálgica com a Rússia. O que você achou aí dessas notícias? Deixa teu comentário aqui, lembrando que sugestões sempre são bem-vindas de forma educada, porque a recíproca aqui vai ser verdadeira. Então, meu muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.